Reforma estatutária no Timão, uma iniciativa que eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui no canal Papo Fiel, uma coisa que acabou brotando como uma ideia meio maluca na minha cabeça, porque isso foi fruto de muitos anos estudando os bastidores políticos do Corinthians, até que eu tive o estopim de pensar, porra, por que não tentar colocar isso aí em prática, tentar trazer esse tema que é um tema chato, um tema, sabe, sem apelo nenhum aqui pro canal, já que a gente monta a nossa comunidade, a gente cultiva a nossa comunidade aqui de Coringão para Coringão numa ótica sempre muito mais complexa do que o normal. E aí eu prometi para os inscritos aqui do canal que uma vez eu tentando colocar isso aí em prática, uma vez eu apresentando as propostas, uma vez eu convidando os conselheiros, levando essas ideias de reforma estatutária no Corinthians adiante, para dentro, realmente pro coração do Corinthians, uma vez que isso aí fosse concluído, eu chegaria aqui e daria o meu parecer do que realmente aconteceu depois desta tentativa maluca aí de um canal que é extremamente pequeno em quantidade, mas a qualidade tem chamado a atenção. E cá estou para poder fazer esse resumo aí. Caso você esteja chegando hoje aqui no canal ou chegou há pouco tempo e não faça a menor ideia, eu vou explicar o que é isso aqui que a gente está trocando ideia. Então dá uma chance para esse vídeo porque é de extrema importância. Muito importante também você deixar o like, tá? Clicar no joinha aí embaixo vai fazer toda a diferença pra gente continuar existindo, mesmo crescendo devagarinho, que a gente cresça, né, pouco a pouco mais constante através do seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso aí fortalece demais o nosso trampo. E quem tiver condição de fortalecer financeiramente, óbvio que tem um valeu, que é um coraçãozinho aí embaixo que você manda qualquer valor e vai fortalecer demais, ou a nossa chave Pix na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vou tentar resumir aqui o que é a reforma estatutária no Timão, essa campanha, essa iniciativa que partiu aqui do canal Papo Fiel. Basicamente, como o próprio nome já sugere, é chegar para os conselheiros do Corinthians, chegar para o grupo de conselheiros que se trata realmente do âmago da questão, da alma de tudo que envolve os bastidores do Corinthians e propor para eles algumas mudanças que eles mesmos teriam a possibilidade de começar alguma coisa, alguma movimentação que realmente fosse sólida pro longo prazo no Corinthians. E perceba que nessas propostas que eu vou mostrar para vocês aqui, pra galera que já tá há mais tempo já sabe quais são, né? Mas você vai perceber que não tem lá voto do fiel torcedor, não tem vaquinha, não tem diminuir o número de conselheiros vitalícios e tal, porque todas essas discussões, você sendo a favor ou não ali, uma maneira mais enraizada ali de ter uma participação muito significativa aqui de fora, tudo isso aí seria um segundo passo. A reforma estatutária no Corinthians, ela precisa acontecer para que o sistema ele consiga derrubar ou deixar mais maleável o próprio sistema. Hoje, o principal problema do Corinthians é o sistema político ali dentro, que está completamente engessado pelas mesmas pessoas. Para você ter uma ideia, se você quiser hoje, não sendo sócio do Corinthians, se tornar presidente do Corinthians em algum momento da sua vida, você vai demorar aí no mínimo 15 anos, porque tem uma burocracia de tempo mínimo para você poder votar e ser votado, tem uma burocracia de você ter no mínimo 2 mandatos como conselheiro para você poder almejar uma candidatura à presidência. Você teria que ter esses 2 mandatos em sequência dentro de 6 anos, no caso, mais esses 5 anos para você poder votar e ser votado, só aí já são 11, mais todos os trâmites políticos, as parcerias e tal. Por isso que se perpetua sempre a mesma turma ali. É por isso que no próprio Conselho do Corinthians tem tanto do Alibi ali dentro, para você que acha, pô, do Alibi morreu, não, mas a família tá enraizada ali dentro, Calil da vida, tem muita gente, André Sanches, o André Negão, o Roberto de Andrade, em breve vai ser nomeado Duílio Monteiro Alves, enfim, são sempre as mesmas figuras que estão ali, montando 2 grupinhos praticamente, a turma aliada do Andrés e a turma hoje, né, aliada de situação que seria do Augusto Melo, e tem os neutros ali que se por acaso você der uma soprada, ele cai pro lado do André Sanches muito facilmente. Quando eu falo a turminha do Andrés, é
todo mundo ali que é muito parecido com isso. Nisso aí se perpetua uma péssima administração já há décadas no Corinthians. Se hoje a gente passa tantas dificuldades assim no clube, dentro de campo, isso aí é reflexo de uma péssima administração muito oriunda vindo ali do conselho. Quando eu resolvi entender os bastidores mesmo de fato, eu percebi que não adianta discussão sobre SAF, não adianta discussão de voto de fiel torcedor, de vaquinha, de, sabe, tentar sanar as dívidas do Corinthians e deixar as mesmas pessoas ali dentro. Só que eu sabia também que tentar ir para um lado que não era tão apelativo em nível popular assim tal, provavelmente seria dar murro em ponta de faca e tentar tocar nos interesses dos caras que teriam que votar para retirada dos próprios interesses seria uma grande burrice. Mesmo assim, resolvi fazer. Queria passar alguns números para vocês aí que eu deixei aqui separado. Hoje o Conselho do Corinthians tem 302 conselheiros, se eu não estou muito enganado, né? 200 são trienais, que são aqueles conselheiros que são eleitos a cada 3 anos, né? Por mandato em tempo pré-definido, e 100 e poucos conselheiros vitalícios. O normal é 100, mas como os caras não morrem, né? Aí acaba entrando outros ali e acaba ficando acima de 100. Então, se eu não me engano, são 302. Eu entrei em contato e procurei ser o mais democrático possível para poder realizar aqui a reforma, o mês do conselho aqui no canal, com todos os grupos políticos ali dentro. Isso inclui conselheiros vitalícios aliados da turma do Andrés, conselheiros vitalícios aliados ao Augusto Melo, conselheiros vitalícios aliados ao que a gente chama de centro ali dentro, né, que chama de pessoas mais neutras, mas eu já falei que faz parte também da turma do Andrés, meio que de tabela, e entrei em contato com todas as 9 chapas que compõem o elenco, o conselho do Corinthians hoje, as 8 que entraram na eleição do Augusto Melo e mais a chapa suplente. Então eu entrei em contato com 110 conselheiros via WhatsApp e Instagram. Desses 110, eu fui ignorado pela maior parte deles e apenas 44 me responderam através de WhatsApp e Instagram, beleza? Desses 44, então não se prendam aos 110, beleza? Se prendam apenas aos que pelo menos responderam. 10 toparam vir aqui no canal, só que dos 10, apenas 7 vieram aqui no mês do conselho debater. Esses 7 realmente, vocês podem ver, buscar aqui as lives, né? Elas estão disponíveis para todo mundo. Independente de você concordar ou não com as ideias dele, eu discordei da maioria, na verdade, mas é possível aplaudir o fato de ter a cara e a coragem para poder topar vir no canal, para fazer um debate tão complexo assim, né? Então, desses 10, 7 apenas vieram. 10 toparam e 7 vieram. Por que eu falei que 10 toparam e 7 vieram? Porque 3 marcaram, e engraçado que foi do mesmo grupo político ali, eu vou pensar que se eu... Não, vou falar, né? Na verdade foi do grupo Renovação e Transparência. Esses 3 que são do grupo Renovação e Transparência toparam, aí furaram a primeira vez, aí eu remarquei, aí furaram uma segunda vez, aí queriam remarcar a terceira vez, aí eu falei, porra, respeita um pouco o nosso trabalho aqui também, e aí eu não quis remarcar uma terceira vez. Mas, de fato, dos 9 grupos políticos que eu entrei em contato, 8 responderam as mensagens, tiveram representantes que pelo menos responderam a mensagem. Só teve uma chapa que a gente não teve resposta de nenhum modo ali. A gente entrou em contato com vários conselheiros e nenhum deles nos responderam, que foi a chapa Fiéis Escudeiros, né? Que é uma chapa que pertenceu à base de apoio do André Negão. Todas as outras, preto no branco, eu troquei ideia com algumas pessoas de lá de dentro. A chapa Renovação e Transparência, como eu falei, já chegaram até marcar e depois não vieram. Tradição Corintiana, da base do Augusto ali, Paixão Corintiano vieram no canal, da 82, que é Movimento Corinthians Grande, Liberdade Corintiana, enfim, todas as chapas, com exceção da Fiéis Escudeiros, todas nos responderam. Então perceba os números, tá? 10 toparam vir no canal, 7 vieram, tá disponível aí pra vocês assistirem, e 3 furaram. 15 não toparam vir, mas conversaram sobre a proposta e eu debati com eles em off. Debati através do Instagram, debati através do WhatsApp. Com 2 deles eu cheguei a conversar durante um tempão através de telefone, ligação mesmo, assim. Fui expondo as minhas ideias, expus a deles, então me ajudaram a chegar à conclusão disso aqui. E 19 desses 44, depois da minha primeira... mostrar o que a gente ia fazer, eles simplesmente ignoraram. Então eles não ignoraram a primeira mensagem, mas depois ignoraram as subsequentes, tá bom?
Vou falar aqui quais são as propostas e aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vai ficar um vídeo um pouquinho longo mesmo, é um vídeo chato mesmo, não tenho o que fazer, por isso que é tão importante deixar o like e eu tô dando aqui quase que uma prestação de contas para vocês e a gente chega à conclusão. Foram 5 propostas que eu apresentei para esses conselheiros, tá? Para esses 15 via telefone, WhatsApp e os 7 ao vivo aqui no canal tá disponível para vocês darem uma olhada. Diminuição do tempo mínimo necessário para um novo associado ter direito a votar e ser votado. Por que é tão importante isso? Porque isso aí desaparelha o sistema do Corinthians. Hoje, você só pode ser candidato ao conselho do Corinthians se você tiver 5 anos no mínimo como sócio do clube. E isso aí significa que em 5 anos você se rende ao sistema que já existe no clube. Por isso que acaba gerando tanta resistência dos caras, e os caras mesmo falaram isso ao vivo aqui, que pô, os caras falaram, não dá pra baixar muito, senão os caras não entendem como funciona os bastidores e tal. É justamente isso que eu quero, que a pessoa nova, o novo associado não entenda, não fique amiguinho do cara da sauna pra poder trocar o filtro e dê mais atenção pro filtro da sauna pra um velho gagá que tá lá, do que pro Corinthians que banca tudo, inclusive o filtro da sauna. Eu falo Corinthians enquanto ideia, enquanto instituição. Então essa proposta teve uma rejeição, não foi aceita 100% por nenhum dos conselheiros, já a gente fala sobre isso, mas era a principal, é a base da nossa pirâmide aí. A segunda, extinção do sistema de chapas como é hoje, voto no CPF e não no grupo político. Isso é fundamental de acontecer. Caso você não saiba, no Corinthians você não vota como conselheiro. Você, na verdade, só se você for associado você vai votar, mas você sendo associado você não vota na pessoa, no CPF, você vota no grupo. Então às vezes você gosta de determinado cara, pô, eu gosto do fulaninho ali, o fulaninho tem boas ideias, acredito num trabalho sério dele, ele olha de fato pro Corinthians, aí você vota nele. Não, você vai votar no grupo dele, na famosa chapa, e junto vão vir outros 24 que você não faz a menor ideia de se estão alinhados mesmo de fato com as ideias dele ou não. E aí muita gente vai falar, pô, mas se o cara tá na chapa, tá alinhado. Não está, isso tá mais do que provado. Tiveram vários desertores, principalmente na última eleição ali, diversas vezes eles estão o tempo todo trocando de grupinho ali. Basicamente eles se reúnem para poder formar uma chapa, são eleitos e ali é cada um por si. Depois disso, de modo geral, isso precisaria ser mudado. O certo seria e o mais benéfico pro Corinthians, votar num cara e uma vez votando no cara, esse cara ser eleito, assim como acontece nas eleições a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional, onde existem os partidos, né, PT, PMDB, PSDB e etc. aí, e você vota no fulano do partido e não necessariamente no cara. Essa proposta aqui, alguns conselheiros acharam interessantes e tal, outros fizeram uma proposta em cima da proposta para diminuir as chapas e colocar ao invés de 25, colocar 10, 8 e tal, enfim. Já a gente entra nisso aí. Terceira proposta foi a diminuição do critério necessário para ser candidato à presidência do clube, né? Ou seja, hoje o normal são 2 mandatos como conselheiro para você poder ser presidente do clube. Eu tava defendendo aqui com essa reforma e defendo com a reforma 1 mandato apenas. O cara pode ser conselheiro 1 mandato e depois ele vai ser candidato, ele ganha o direito de ser candidato à presidência do clube. Eu sou a favor de ter 1 mandato como conselho justamente para poder estar mais familiarizado ali com todas as entranhas políticas de dentro do clube, desde que você não esteja poluído com as ideias daqueles 5 anos iniciais, e propus isso aqui. Foi recusado pela esmagadora maioria dos conselheiros. Por quê? Porque isso aí toca também no coração deles ali. Eu sou a favor também, no quarto item, de apenas um vice-presidente, o segundo vice-presidente que já é... Os vice-presidentes do Corinthians são figurativos, ao contrário do que acontece no Flamengo, onde os vice-presidentes são diretores, né? Então lá são 38 vice-presidentes, cada um cuida de um setor. No Corinthians é só figurativo ali, que só serve pra encher linguiça e fazer oposição e situação e vira cargo político. E aí, ó, sem exigência estatutária, para os diretores, no caso, não ter mais essa exigência estatutária que o Augusto Melo e o do Andrés também cansou de fazer isso aí, o do Willi também, para escolher os seus diretores. Embora seria interessante ter diretores
oriundos do clube, mas que sejam pessoas realmente técnicas, com formação na área. Não dá para você ter um diretor de futebol que não tenha familiaridade com gestão e formação de futebol, atletas, administração, enfim, tudo isso aí. E aí isso aqui, uma rejeição absurda. E por último, que eu achei interessante também da gente trazer como proposta, seria a transmissão ao vivo de todas as reuniões de conselho, com total divulgação aberta e também com a divulgação de todos os conselheiros. Assim que aconteceu a última votação, teve o resultado das últimas eleições no final de 2023, eu fiz um trabalho que é muito complicado de correr atrás de todos os conselheiros, pegar rede social e tal, tentar pegar o máximo de contato possível aqui para poder entregar para vocês quem são os caras, porque hoje em dia você tem lá numa lista, no submundo do site do Corinthians, lá você encontra uma lista de nomes que você nem faz a menor ideia de quem são. Então uma das minhas propostas era a transmissão ao vivo das reuniões de conselho, colocar no site de transparência foto, com um e-mail ativo, com, um contato direto com o cara, para saber de qual grupo que ele é, o que ele tá votando, né? Tudo isso aí seria extremamente importante. Teve uma certa aceitação de alguns e uma rejeição da maioria. Perfeito. Então, tudo isso aqui que eu falei, já tem um outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar postado aqui no card, onde eu falei pela primeira vez sobre a reforma estatutária, e aí foi essas ideias que tá explicado de maneira bem melhor e menos resumida nesse vídeo. Aí você assiste e aí você vai ter uma dimensão um pouco melhor, tá? Quando eu comecei a entrar em contato com os caras, como eu falei ali, né, cheguei a conversar em off com 15 deles, e a sensação que eu tenho, e agora eu preciso ser 100% honesto com você que tá aqui no canal, é muito improvável que eles mexam num sistema que alimenta o próprio sistema. Muito improvável. No entanto, qualquer coisa que a gente pense além, dado um passo além disso, uma SAF, está muito mais distante em comparação a essa reforma. É muito difícil você entrar numa luta dessa sozinho, porque eu não queria e não quero, na verdade, ser divulgado por ninguém por aí. Mas a ideia, ela é principal, primordial, ela é fundamental para que o Corinthians consiga realmente ter algo positivo e estruturado no longo prazo. Mas nenhum outro lugar ali de real significância e nível de audiência abraçou a causa, e muito pelo contrário. Tiveram lugares que não só não abraçaram a causa, mais uma vez, não precisava me divulgar, pode até fazer como normalmente os caras fazem, que é roubar a minha ideia e usar como se fosse deles pra lá. Eles rechaçaram, tiraram sarro, falaram que isso aí não ia acontecer, e são os mesmos caras revolucionários de internet aí, que falam que querem o bem do Corinthians, mas que cuspiram nisso aí simplesmente por não gostar de mim, não gostar das ideias, não gostar da maneira como eu conduzo as coisas aqui no canal e tal, né? Foi mais a cunho pessoal. Se eu ficasse lá puxando o saco e mamando os caras, com certeza eu teria uma aderência muito maior, mas infelizmente eu não tenho a minha alma à venda e eu jamais vou fazer isso. Quando a ideia é boa, você tem que acreditar na ideia e não na pessoa. E a ideia da reforma estatutária, ela é excelente, beleza? E realmente faz diferença. Não é papelzinho com voto de fiel torcedor do lado tirando fotinha com o presidente do conselho que vai fazer diferença, porque o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, vai limpar a bunda com esse papel e não vai estar nem aí para as coisas mesmo de fato. Agora, se você consegue no médio e longo prazo ir renovando o quadro de sócios e renovando o conselho do Corinthians, aí sim, com pessoas novas ali dentro, você consegue talvez ele, não tem muito conselheiro vitalício aí não dá pra diminuir, e aí você vai estar com pessoas com novas ideias ali dentro que vão estar aptos a fazer isso aí. Hoje em dia, uma SAF, que é uma das discussões que mais aparecem aqui no canal, ela é completamente inviável, ela só aconteceria se o Corinthians realmente travasse financeiramente. Se o Corinthians chegar num momento com 4 bilhões de dívida, o Corinthians caminha passos largos para isso, mas chega num momento 4 bilhões de dívida, não tem mais para onde correr, transfer ban na FIFA, punição para todas as confederações que tem por aí, não consegue mais sair do lugar, aí é lógico que vai tocar no rabinho dos associados lá, vai tocar no rabinho dos conselheiros, aí eles vão ter que falar, então vamos cogitar uma SAF aí, só nesse caso. Se por acaso cogitarem realmente uma SAF, vai ser no momento onde o Corinthians já vai estar sucateado, beleza? Quando as pessoas falam que o Corinthians não viraria, não cruzeiraria, sim, o Corinthians não é o Cruzeiro, no entanto, se o Cruzeiro travou com 1,5 bi, 2 bi, o Corinthians trava com 5, 6, nenhuma empresa é infalível aí, né, realmente não dá.
Tá bom? E aí é lógico, eu preciso ser o mais honesto possível aqui, com todos os caras, até os mais acessíveis, até os mais cabeça aberta e tal, ao vivo e em off nas conversas, foi pouquíssimo receptivos para essa situação. A verdade é que os conselheiros do Corinthians e os associados também não enxergam o Corinthians como o torcedor normal enxerga. O torcedor que vive realmente, que compra camiseta, que vai no estádio, que não vai no estádio, mas assina um Premier, que não vai no estádio, não assina o Premier, mas tá o tempo todo dando audiência. O corintiano mesmo, de verdade, ele, assim, entende o Corinthians como um todo, né? Com várias limitações. Os caras ali de dentro entendem o Corinthians como clube social, ponto. Eles vão negar isso o tempo todo. Teve um cara, um dos que eu trouxe aqui no canal, tá disponível aí, chama Wanderson Salles aí. Ele falou com todas as letras que os associados são mais importantes que o torcedor comum. Na live, assistam, vocês vão ver. O chat na hora ficou completamente maluco. Mas embora ele tenha externado de maneira clara e de maneira limpa pra gente entender, o que acontece é que os outros também, inevitavelmente, acabam pensando nisso aí também. Quando você fala sobre a diminuição do tempo mínimo de votar e ser votado, os caras fala, pô, melhor 3 anos, pro cara entender ali como é que funciona, pro cara, tem poucas reuniões de conselho, então pro cara ir meio que pegando, aí a gente conhece o cara, tem caras que externaram claramente isso aí, porque uma vez que você consiga cooptar o associado novo que chega, você consiga ficar amigo do associado novo que chega, ele para de pensar no Corinthians como ideia e vai pensar no Corinthians como clube social. E eles em nenhum momento entendem ou conseguem entender que quem banca a porcaria do clube social é o Corinthians como um todo. O clube social é uma pequena fagulha que dá muito prejuízo pro Corinthians ali, que leva muito dinheiro, mas que acaba comandando nisso aí. Por isso que foi muito mal visto. Algumas ideias não, a maneira como receberam, por exemplo, alguns deles sobre a transmissão ao vivo das reuniões de conselho foi absurda, assim, realmente me deu uma brochada gigantesca. Os caras foram... Um dos conselheiros falou assim, ó, o que interessa para as pessoas de fora do Parque São Jorge o que a gente vota aqui. E aí eu falo para vocês, na penúltima reunião de conselho, em comparação à data que eu tô gravando esse vídeo aqui, os caras gastaram 80% da reunião de conselho aplaudindo Joaquim Grava, fazendo uma homenagem ao Joaquim Grava, com o mundo todo caindo em crise absurdo e tal ali, e aí gastaram um outro tempinho para poder votar a reinclusão de um ex-associado no quadro de sócio, e foi isso, com o mundo todo aqui se matando. Aí pra inglês ver, na hora que aparece na imprensa, fala um monte de abobrinha, ilude uma parte aí de torcedor que acha que meia dúzia ali estão fazendo alguma coisa, mas na verdade não estão. A verdade é que eles não estão nem aí para o Corinthians, tá bom? Nem aí para o Corinthians. Eu tenho que fazer também com papel de agradecimento pra a gente, um canal pequeno, né, na casa de 50 mil inscritos aí, né, a gente faz 1 milhão de visualizações, 1 milhão e pouco por mês. Assim, é um número significativo, muito significativo pela quantidade de inscritos, mas é um canal pequeno se a gente for comparar com a fiel torcida, né, 35, 40 milhões de pessoas, né, não tem o alcance não dá pra comparar com outros canais com maior alcance. A gente teve uma adesão do público aqui do canal muito foda, então tivemos mais de 1000 compartilhamentos lá com a tag de pessoas diferentes através do falecido X, né, do falecido Twitter lá, também no Instagram, um monte de gente marcando, eu não consegui compartilhar todo mundo, recebi um monte de print de vocês mandando mensagens para os conselheiros que conhecem, cobrando a reforma estatutária, etc, né? Então isso aí me deixou muito feliz. Infelizmente foi uma luta de pouca gente, né? Como se fosse, sabe, os 300 de Esparta lá, né? Contra os 50 mil persas. Então é um pouco disso aí também. Consegui me impor com os conselheiros, tanto em off como aqui também, né? Teve conselheiro que queria impor a reforma que eles estavam discutindo lá nos bastidores no ano passado, querendo pautar o meu canal. Eu quero que todo mundo vá pra casa do caralho, entendeu? O cara veio e falou assim, o que você deveria levar pro teu canal, não deveria porra nenhuma. Eu levo para o meu canal o que eu acho que é importante para o Corinthians. Aí você consegue manipular os caras que ficam mamando você dentro do clube. Mas o que eu posso adiantar pra vocês é que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Na melhor das hipóteses aí, talvez uma diminuição do tempo mínimo ali para uns 3 anos e tal. E mesmo assim, 3 anos é muito tempo. E
que não mudaria absolutamente nada nos bastidores. Por mais que os caras que se mostrem mais solícitos ali, mesmo os caras mais solícitos olham apenas para o clube social, uma pena, porque é realmente algo que mudaria. É impossível fazer a reforma? Não. Se tivesse uma adesão muito grande ali, de canais grandes, com 1 milhão, com 500 mil inscritos, né, de todos os lugares que viessem e divulgassem a ideia, o debate, a pressão, as torcidas organizadas, ao invés de querer dar showzinho populista, realmente se interessassem pro âmago da questão, aí os caras ficariam com medo. Porque lá dentro tem 300 conselheiros que ninguém sabe quem são. Sabe mais ou menos agora a torcida aí, o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho, conhece meia dúzia. Dos caras mesmo não sabe. Se perguntar pra vocês, se mostrar a lista dos mais de 80 que assinaram aí, né, pra protocolar o impeachment do Augusto Melo, vocês não vão saber da maioria ali. Sabe os clássicos, né? André Sanches, André Negão e tal, esses caras aí. Mas na verdade, quando a gente tá pensando nisso, daria pra realmente fazer os caras saírem da zona de conforto se eles fossem descobertos. Se você soubesse, porque muitos ali são advogados respeitabilíssimos no teor, na sociedade, com status, que não querem ter o nome vinculado a coisa ruim, beleza? São bons engenheiros, professores e tal. Então esses caras precisam ter a cara mostrada. Tanto que quando assim que teve a eleição do Augusto, divulguei os conselheiros que tinham sido eleitos, eu recebi indignação de alguns deles, falando assim, cara, como é que você expõe o nome dos caras desse jeito aí você expõe, os caras vão sofrer ameaça aqui. Ou seja, eles têm medo. Por quê? Quem tem cu tem medo. Infelizmente, as torcidas organizadas não têm nenhum interesse, pelo menos nesse momento, aí de adotar essas propostas aí como reforma estatutária no Corinthians. Ou a maioria dos locais aí, página, canal, perfil, TikTok, criador de conteúdo aí, como eu não fico fazendo mediazinha, não faço collabzinha, não fico enchendo o saco ali, os caras eles descredibilizam a ideia e não, ao invés de, odeio ele, vou só divulgar aqui e vou roubar a ideia. Eu até convidei os caras a roubar a ideia, como já fizeram várias vezes aqui no canal, mas eu tenho pouca esperança que isso aí possa dar um passo à frente por conta disso, e só daria um passo à frente se realmente tivesse uma mobilização muito grande. Por isso, me deixa completamente descrente de dias melhores pro Corinthians. Isso não significa que a gente não vá ganhar títulos futuramente, mas não, é que o sistema vai continuar jantando o próprio sistema até um fadado futuro quase certo de que você tomando as mesmas decisões, indo para os mesmos caminhos, você vai chegar nos mesmos lugares. É assim que o Corinthians está fadado, ao fracasso financeiro, ao fracasso administrativo, ao fracasso de não conseguir explorar de fato o potencial de marca que o Corinthians tem. Tá cumprido aqui o meu resumo do que foi esse mês do Conselho. Eu confesso para vocês que eu fiquei bem triste, mas feliz ao mesmo tempo aí, porque eu entendi que a luta tem que ser feita apesar de qualquer coisa. Agradeço a audiência de vocês durante todas as lives e tal, né, no Instagram também, no próprio Twitter, né, colocando as coisas quando o Twitter existia aí. E é isso, beleza? Qualquer coisa a gente vai trocando ideia. Não esqueçam de deixar o like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho. Tudo isso aí ajuda a gente a continuar crescendo aqui, mesmo que pouquinho. Talvez um dia a gente só com a comunidade consiga fazer barulho suficiente, né? Imagina, a gente com 5 milhões de inscritos, aí é outra coisa. Aí o barulho é muito maior do que 50, mas eu já sou muito grato aí aos 50 mil inscritos aqui do canal, que também fecharam aí com a reforma estatutária no Timão, que infelizmente não deve acontecer tão cedo aí. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, é nóis.